Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer o replante aqui da minha orquídea Phalaenopsis, que eu chamo ela carinhosamente de rosa champanhe. Mas a Karen, uma inscrita aqui do canal, com muito carinho me falou que o ID dela é a Monte Carlo. Eu tenho uma aqui já no meu cultivo, gente, ela é linda, né? Gente, eu chamo ela de orquídea Phalaenopsis rosa champanhe, porque quando ela floresce assim, mais amarela, né? Olha que linda, gente, que ela é. É muito linda, né? Depois, quando ela vai passando a sua florada, ela vai ficando assim com um tom mais claro e um rosinha aí no fundo das suas pétalas e sépalas. E ela tem um brilhinho, gente, tem um leve brilhinho. É a coisa mais linda. Igual essa aqui que já tá passando a florada, gente. Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu virar aqui, olha. Tá vendo? Ela vai dando aí um tom de rosado bem clarinho. Por isso eu chamo ela carinhosamente de orquídea Phalaenopsis rosa champanhe. Mas a Karen, uma inscrita aqui do canal, um abraço, viu, Karen? Obrigada aí por ter me ajudado com a identificação dessa orquídea, Monte Carlo. E ela é linda, né, gente? Olha aqui. Essa floração aqui, gente, é perfilhamento, né, de haste floral, já que aqui no meu cantinho de orquídeas, eu não corto, né, gente, as minhas hastes florais. Se a orquídea tiver aí com a haste floral verdinha, né, tiver bem enraizada, eu não corto. Por quê, gente? Porque eu quero ter floração, né, de perfilhamento de haste floral e quero ter também o bebezinho, né, gente, cake. O que é cake? Cake nada mais é do que as mudinhas aí, né, que as orquídeas Phalaenopsis emitem na haste floral, igual essa aqui me trouxe, né, gente? Esse bebê lindo, esse cake. Breve ele vai se enraizar aqui, gente. Mas demora um pouco, tá? O cultivo de orquídeas é isso, né, gente? Paciência. Para quem tem aí crise de ansiedade igual eu, é excelente, né, gente? Temos que ter paciência, que vai demorar para esse cake enraizar. Ele tem que ter pelo menos, gente, de 3 a 4 raízes, né? Formada aqui para mim poder retirar esse cake da planta mãe, senão ele vai sentir. A planta mãe tá aqui, gente, olha o vegetal dela, tá bem enraizada, olhem as raízes, gente, dessa orquídea. Que coisa mais linda. Sendo cultivada aqui, né, gente, no meu vasinho de barro, com substrato aí bem drenado, né, de isopor, pedra brita e os chips de coco aqui por cima, né, gente, para trazer uma leve umidade aí pro meu vaso de barro. E para minhas orquídeas não desidratar, né, gente? Igual eu tenho falado em muitos vídeos aqui para vocês, que os primeiros replantes que eu fiz aí, né, as minhas orquídeas desidratou, o vegetal ficou bem desidratado nos primeiros replantes, gente. Eu fiz o replante e a orquídea, assim, um substrato muito seco, né? O vaso de barro, ele já rouba muita hidratação da orquídea, né? Mas ela é uma combinação perfeita, gente, igual para um clima onde eu moro aqui, que é quente. Belo Horizonte, Minas Gerais, é bem quente, gente. Mas eu tive a alternativa, né, de estar adicionando aí os chips de coco por cima do meu vasinho de barro, para trazer aí uma leve umidade, né, gente? Com isso, as minhas orquídeas não têm desidratado mais, gente. Foi a combinação aqui perfeita, né? Os chips de coco no vaso de barro. Então, os replantes que eu faço, gente, no vasinho de barro, de substrato eu uso aí, né? Isopor, pedra brita e os chips de coco, gente, no meio do replante e finalizo também no replante. Aqui, de forma que eu vou fazer a rega, o vaso de barro, ele seca muito rápido, né, gente? Então, aqui eu não vou ter problema algum. E com isso, as minhas orquídeas não têm desidratado mais, gente. Foi a combinação aí perfeita que eu descobri aqui pro meu cultivo e tá dando certo, né? E nós vamos continuar, porque como diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe, né, gente? Se você cultiva aí, gente, em vaso de barro e usa no cantinho do seu vaso o esfagno e dá certo pra você, continua, gente. Eu falo que o cultivo de orquídeas, a gente tem que descobrir, né, qual vaso a gente quer fazer o replante, um vaso aí que a gente vai acertar, qual substrato, né, gente? E tentar, né, gente? Aqui no meu cultivo eu demorei bastante, viu, gente? Para tentar um acerto aí. Foram muitos erros antes de ter esse acerto, mas agora
acertamos aí no cultivo. E persistir, né, gente? Não desista, porque é uma dádiva de Deus, né? Você ter uma floração belíssima igual essa aqui. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. A floração dessa mini orquídea Phalaenopsis. É linda demais, né? Significa que todo o meu carinho, todo o meu cuidado que eu trouxe aqui para ela me presenteou aí com essa belíssima floração. E é linda, né, gente? Olha, eu sou aí apaixonada pelas mini. Aliás, por todas as orquídeas Phalaenopsis, né? Essa aqui, eu comprei ela na xepa, passando a floração. Quando eu adquiri ela, gente, ela tava com uma florzinha só. Deu pra me ver aí a cor da flor, né? Era branquinha. Geralmente, quando a gente compra orquídea na xepa, gente, que são orquídeas aí com preço mais acessível, geralmente elas vêm sem flor nenhuma, né? Mas essa aqui eu consegui ver que ela era branca. Fiz esse replante aqui alternativo, né, gente? Um replante aí mais conservador, sem mexer muito no substrato que ela vem replantada, né? E tentando manter aí, gente, o mesmo substrato que elas vêm replantadas. Eu tive a ideia de desenvolver esse replante alternativo nesse vasinho de plástico e um replante mais conservador, né, gente? Tentando manter aí o substrato que elas vêm cultivadas, né? No meu caso aqui, a minha escolha foi os chips de coco e deu certo, gente. Olha aqui para vocês verem o vegetal dessa orquídea. Tá com essa manchinha aqui, eu pinguei um própolis aqui, gente. Fiz um paliativo, né? Própolis 80%, não é aquele própolis de spray de garganta não, tá, gente? É um própolis 80%. Vou ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Pronto, o própolis é esse aqui, gente, 80%. É aquele que vem com conta-gotas, né? Então, eu gosto muito de usar ele, gente, para secar uma manchinha aí que tá na folhagem, né, no vegetal da orquídea, igual essa aqui tá com essa aqui também. Eu coloco rapidinho, seca, gente. Se eu ver que não secou, aí eu vou aí usar um fungicida, né? Mas eu tento fazer esse paliativo com própolis, eu gosto muito. Gosto também, gente, de pingar quando eu corto assim, né, ó, aqui, nesse caso aqui, que eu corto um pedacinho da haste, ou que eu vou cortar uma haste floral, pra secar aí rapidinho, né, gente? Eu gosto de usar o própolis, gente, eu acho ele melhor do que canela. Então, você acha aí esse própolis 80% ou 100%, ele tem um pinga-gotas aqui, é facinho de usar, gente. Eu gosto muito de usar o própolis, né? Pra fechar aí as feridas, e aqui se não for pra frente, aí eu tomo outras precauções, né? Mas olha aqui, gente, o enraizamento dessa mini, olha que coisa mais linda. Elas amam chips de coco, tá, gente? Então, como as minhas orquídeas aqui do meu cultivo, gente, tava desidratando muito nos replantes, né? Quando eu tava replantando aí num substrato muito seco. Até essas mini, gente, eu fiz aqui um replante que eu coloquei aqui nesse vasinho assim, ó. Em vez de eu colocar camada de isopor para fazer uma drenagem, nesse vasinho aqui, eu coloquei cacos de tijolo. E a orquídea desidratou. Secou o vegetal, gente, murchou o vegetal todo, não gostou. Então, eu percebi que quando a gente compra essas orquídeas, que ela vem aí no substrato de casca de pinos, isopor, aliás, desculpa, gente, casca de pinos, chips de coco, é um substrato aí que traz mais umidade para a orquídea, né? E muitas das vezes, gente, a gente faz um replante aí desnecessário, né? Às vezes nem é para replantar a orquídea, a gente quer replantar. Tudo bem, né? A gente quer mudar aí para o nosso cultivo, quer trazer a orquídea para o nosso substrato, para o nosso cuidado aí de rega, né? Mas às vezes não é bom, viu, gente? Às vezes a gente mexe aí nas orquídeas, em vez delas ficarem bem, elas vão demorar aí para responder a gente no replante, né? Uns 3, 4 meses. Então aqui eu desenvolvi esse método de fazer aí um replante mais conservador, né? Sem mexer muito nas raízes, gente, na hora de fazer aí um replante, né? E tentando manter aí o mesmo substrato que elas vêm replantadas. Já que quando os produtores replantam elas lá, né, gente? Olha essa aqui que linda. Geralmente é na casca de pinos, nos chips de coco. Só que a gente traz essa orquídea para o nosso cultivo e aí a gente não sabe regar, né? E vai matar a orquídea por excesso de rega. Já aconteceu muito aqui comigo, tá, gente? Mas agora eu não desisti, tentei aí, né? Descobri uma forma de regar melhor as minhas orquídeas,
controlar a minha mãozinha nervosa, né, gente? Porque a orquídea não é uma planta terrestre, né, gente? A orquídea é uma planta epífita. Na maioria das vezes elas são aí, elas nascem nas árvores, né, por sementes, e lá as raízes ficam livres, né, gente? No cultivo delas, nas árvores, a raiz fica livre, então não fica encharcada. Então, se a gente traz essa planta para o nosso cultivo e começa aí a molhar, regar ela como se ela fosse uma planta terrestre, vai matar mesmo a orquídea por excesso de rega. Já aconteceu comigo, gente. No início do cultivo, eu não sabia cultivar. Mas aí são testes, gente, porque não tem como a gente falar, né? Às vezes a gente recebe perguntas aqui das nossas queridas inscritas. Quantas vezes você rega sua orquídea? É difícil falar, gente, porque eu moro num clima, você mora em outro, né? Eu uso um tipo de substrato, você usa outro. Depende muito do vaso que a gente cultiva as orquídeas, né? Mas a gente pode aí trocar experiências, né, gente? A gente troca experiências, a gente vai se baseando aí pelos cultivos aí, né? Que dão certo. Nós temos aí muitos criadores de conteúdo, né? Aqui no YouTube, que tem o cultivo de orquídeas, né, gente? Cultivo de orquídeas caseiro, que dá dicas excelentes. Então a gente vai aprendendo. A gente pega aí o que é bom pra gente, né? Absorve o que é bom e aplica aqui pro nosso cultivo. E isso vai dando certo, gente. Não desista, viu, gente? Cultive aí essas meninas maravilhosas, porque eu vou falar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma floração de uma orquídea que eu comprei na xepa. Eu comprei ela sem flor nenhuma, só com esse vegetal aqui. Quando eu cheguei com ela, gente, que eu comprei, ela tava, né, nesse potinho aqui transparente, que elas vêm. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o replante mais conservador, sem mexer muito nas raízes, gente, tentando manter aí, né, o mesmo substrato que elas vêm plantadas. Troquei o substrato, coloquei uma forração de isopor, os chips de coco novo, né? E a orquídea me respondeu muito bem, gente. E é bom demais, né, gente? O custo-benefício aí de comprar essas orquídeas passando a floração, quando a gente encontra, é excelente, né, gente? Porque é um custo-benefício aí mais em conta, né? Às vezes a gente acha, eu acho no Carrefour, na Cobase, de R$ 9,90. Costumo achar em gardens aqui também perto de casa de 20, 25 reais. Aí eu compro porque eu não corto a haste floral, né? Aqui, olha, essa aqui é a haste floral principal dela. Não cortei e olha aí, gente. O que veio aqui pra mim, ó? Essa surpresa dessa haste floral, né? Então foi uma surpresa, gente. Sem contar que eu ia lá todo dia, né, gente? Ver se o botãozinho abriu para me descobrir que cor que é a floração. Me conta aqui nos comentários se vocês também são assim, gente. Se uma orquídea tá lá, né, no seu cultivo, abrindo uma floração, você fica super ansiosa para ver a cor. Ainda mais quando a gente compra assim na xepa, né, sem floração nenhuma. Essa aqui foi branca, para minha surpresa, é linda, né, gente? Não, eu sou aí apaixonada pelas brancas. E olha o vegetal dessa orquídea, gente. Se eu dobrar aqui, ele quase quebra, de tão hidratado que tá o vegetal dessa orquídea, tá? Essas manchinhas brancas aí, gente, no vegetal, é enxofre, tá? Aqui no meu cultivo eu faço uso de enxofre. Eu uso um enxofre da Dime de 20 em 20 dias. É um fertilizante mineral aí poderoso, viu, gente? Muito bom. Então tá aqui essa surpresa que floresceu aqui essa semana aqui no meu cultivo, né? Branca, gente, as brancas são clássicas, né? São lindas, né, gente? Transmite aí uma paz, né, gente? É maravilhosa as orquídeas brancas, não? É um encanto, eu amo tê-las aqui no meu cultivo. Essa aqui eu já sabia, né, a cor, que era branca, mas essa aqui, gente, foi uma surpresa. E olha que linda. E as brancas, gente, não sei se vocês reparam isso quando vocês compram, a floração dela, se não for mini, geralmente é de flor assim, mid para maior, né? Uma flor aí maior. E elas são abundantes na floração, gente. Geralmente elas vêm aí com aquela haste floral generosa, né? Carregada de flores. Ficam aí aquele buquê maravilhoso, né? Eu sou apaixonada. Então essa aqui, gente, foi uma orquídea aí
surpresa, né? Que floresceu aqui no meu cantinho de orquídeas. É orquídea de xepa, que eu comprei sem floração nenhuma. Trouxe os meus cuidados aqui pra ela, né, gente? Todo o meu carinho. E ela me presenteou, né, gente? Com essa belíssima floração. Então, eu acho que vale a pena quando a gente encontra. É um custo-benefício aí excelente, né? Pra gente poder estar aumentando a nossa coleção. E olha o enraizamento, gente. Que coisa mais linda. Elas amam os chips de coco. Pra mim aqui, gente, no meu cultivo, deu muito certo, tá? E eu vou continuar com essa forma. Tanto nesses vasinhos de plástico alternativo, né? Que eu replanto elas aqui, aproveito, reciclo esse mesmo vaso que elas vêm aí, né, gente, plantadas. Faço uma forração igual eu já fiz aqui de isopor, coloco os chips de coco para fazer o replante aí, né, da nossa orquídea. E elas amam, gente. Os chips de coco, eu vou falar para vocês, o desenvolvimento é assim, excelente, tá? Com uma semana aí você já vê enraizamento. Por quê? Porque os chips de coco, gente, quando ele tá molhadinho, olha aqui pra vocês verem, ele fica marrom. Esse aqui eu deixei ele de molho mais ou menos 20 minutos pra fazer o replante, né? Então, quando você rega a sua orquídea, não vai ficar acumulado, gente, água nas raízes, porque esses furinhos aqui tem uma drenagem perfeita. Eu vou fazer a rega da minha orquídea rapidinho, né? Com esses furinhos aí, a água vai bater e escorrer e não vai ficar aí acumulada nas raízes, né? Mas os chips de coco vai permanecer aí molhadinho, porque aqui, olha, gente, você aperta assim, ó, vamos pegar um aqui, ver se tá bem molhadinho. Você aperta, ele tá com um pouquinho de água, tá vendo? Olha, ele sai um pouquinho de água, então ele vai soltando essa hidratação aos poucos para as raízes das orquídeas Phalaenopsis. E elas têm amado, gente. E na hora de fazer a rega, eu consigo ver, né? Eu olho lá, o vaso é transparente, eu consigo ver que os chips de coco tá seco para fazer uma nova rega. A mesma forma no vaso de barro, gente. Que o vasinho de barro, ele muda de cor, né? Aqui ela recebeu uma rega hoje, olha aí para vocês verem. O vasinho de barro tá bem escuro, né? Ele chega a ficar aí com aquela forma bem escura, aquela coloração bem escura. E quando ele tá seco, gente, a gente vê que ele muda de cor. Eu venho também, olho aqui por cima no meu substrato, se os chips de coco tiver seco, eu rego. Se não, eu não rego, né? Então, é isso. É observar o substrato aí que você usa. Secou, molhou. Secou, molhou. É isso, gente. Não deixa suas orquídeas Phalaenopsis passar sede, tá? Porque ela precisa aí de hidratação. Orquídea Phalaenopsis gosta de água, gosta de rega. Elas não gostam de ficar com as raízes encharcadas, né? E eu também tento trazer, gente, uma umidade de ambiente para elas. O que é umidade de ambiente? Aqui no meu caso, eu cultivo elas na varanda da minha casa, então eu não tenho planta terrestre para trazer aquela umidade que fica na terra das plantas terrestres. Eu tenho que lavar a minha varanda dia sim, dia não, então eu não seco a varanda. Vou, lavo, deixo a varanda bem molhadinha e com isso elas vão absorvendo essa umidade de ambiente. Se você tem planta terrestre, é excelente, porque a umidade fica nas plantas terrestres, né? Mas se você não tem, puder molhar aí o chão onde você cultiva essas orquídeas, vai trazer aí uma umidade de ambiente para elas, é excelente. Mas se você mora em apartamento, não tem como molhar o chão, você pode colocar um balde com água, isso já vai ajudar. Igual a gente coloca no quarto da gente para dormir, né? Para a gente poder respirar melhor, que vai ajudar na umidade do ambiente. Então você coloca aí também nas suas orquídeas. Coloca um balde com água, gente, que vai trazer umidade de ambiente para elas. Ou fazer igual eu faço aqui, né? Eu tenho que lavar minha varanda dia sim, dia não, porque eu tenho PET, né? É cerâmica, então lavo, deixa a água escorrer e secar naturalmente. E isso traz uma umidade de ambiente para elas. E a rega, né, gente? Não deixo minhas orquídeas passar sede. O meu substrato secou, eu faço a rega e elas agradecem, porque olha aqui, gente, as raízes, como que tá. E você sabe que a orquídea tá saudável pelo enraizamento, né? As raízes aí, que são a boca das orquídeas. É pelas raízes que elas vão absorver aí, né, toda a nutrição necessária. Toda a adubação que você traz para elas,
toda a rega, né? Elas vão absorver pelas raízes. E é bom demais, gente. Olha aqui que coisa mais linda, enraizamento. Então aqui pra mim, gente, no meu cultivo deu muito certo os chips de coco. Eu tô amando e vou continuar, tá? Olha aqui, que coisa mais linda o enraizamento dessa orquídea. Então vamos lá agora, gente, fazer o replante aqui da nossa orquídea Phalaenopsis Monte Carlo, que eu chamo ela aí carinhosamente, né, gente, de orquídea Phalaenopsis rosa champanhe. Ela é linda, né, gente? Olha, eu sou aí apaixonada por ela. Aliás, né, gente, eu sou apaixonada por qualquer orquídea Phalaenopsis. Eu falo assim, quer me presentear e me ver contente, feliz, me dá uma orquídea. Pode ser até repetida que eu não ligo, não. Não ligo, não sei se vocês são assim, gente. Então vamos fazer o replante aqui agora da nossa orquídea Phalaenopsis Monte Carlo, né? O vegetal dela tá muito bonito, olha aqui pra vocês verem, gente. Já tem um tempo que essa orquídea tá aqui dentro no meu cultivo. Eu coloquei ela lá no meu cantinho de orquídeas, tá bem enraizada, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui no mesmo substrato que ela veio, né? Que é o chip de coco. Olha aí as raízes, que linda, gente. Eu já retirei a buchinha, né? Porque eu não ia fazer o replante dela de imediato. Eu fui e retirei a buchinha. Mas agora eu vou replantar ela aqui com vocês. Tá com vegetal muito bonito. Tá linda aqui. Então eu já fiz, já retirei a buchinha que vem aí com ela, né? Que é aquele pugli, né, gente? Que vem aqui acoplado nas orquídeas. Então aqui pro meu cultivo eu gosto de tirar aquela buchinha. Então eu já retirei e hoje nós vamos fazer o replante dela aqui agora. Vem comigo replantar essa menina maravilhosa. Então aqui de substrato já tá pronto, né? Eu já furei o meu vasinho aí. Ela vem no pote, acho que esse aqui é o 12, né, gente? Pote 12, e eu vou passar ela pro pote 15. Então eu furei o pote aí todo com ferrinho de solda, anotem pra vocês verem. Já tá todo furadinho, já fiz uma forragem aqui de isopor, já coloquei os chips de coco aí, já tá molhadinho, já tá hidratado. E aqui mais um pouquinho de chips de coco para fazer o replante. Então vem comigo, gente, fazer o replante aqui da nossa belíssima orquídea Phalaenopsis, que eu chamo ela carinhosamente de rosa champanhe, mas a ideia dela é a Monte Carlo. É linda, né, gente? Me contem aí nos comentários se vocês têm essa orquídea aí no seu cultivo. É maravilhosa, né? Eu sou encantada. Vamos acompanhar depois, eu vou atualizando vocês do meu bebezinho aqui, né? Do cake, quanto tempo ele vai demorar para enraizar. Gente, eu acho que é quase uns 6 meses, tá? Que eu tô com outro cake aqui que já tem um tempão, até parei de contar os meses e não enraizou ainda. E eu atualizo vocês. Então vamos lá, aqui para o nosso replante. Então aqui agora, gente, eu vou tirar aqui o tutor, né? Da orquídea, vamos tirar aqui a varetinha, vamos guardar esse amarrelho, gente, eu gosto de guardar, né, para usar em outra orquídea. Então a gente tira aqui com cuidado. É importante, gente, você tirar essa varetinha que vem tutorando a sua orquídea, seja esse palitinho, ou seja aquele de metal, né, aquele de ferro, é bom tirar, gente. Uma para não quebrar a haste na hora do replante e outra pra gente não machucar, né, porque a gente às vezes vai fazer um replante, a gente tá meio afobada, meio agitada, e pode machucar, né, gente? Já pensou se uma varetinha dessa bate no olho da gente? Isso a gente não quer, né? Então a gente tira aqui o tutor, vamos colocar aqui que a gente pode precisar para tutorar ela depois, né? Então aqui, gente, eu já retirei a buchinha, né? Aqui eu vou apertar aqui levemente, ó. Você vem, aperta assim levemente, para ela poder se soltar aqui, né? Desprender aqui do substrato. Aí você puxa aqui com calma, né? Vai fazer uma sujeirinha, mas não tem problema. Esse potinho eu vou guardar porque ele tá novo, eu posso precisar para fazer um replante alternativo, né? Então aqui a gente, no meu cantinho de orquídeas, a gente não joga nada fora. A gente guarda, né? Porque se a gente precisar, né? Para fazer um novo replante alternativo, a gente tem. Então vamos guardar aqui esse potinho. Aqui eu já desenvasei, né? Aqui é com a mão mesmo, tá, gente? Não uso luva, não faço nada. Então aqui já retirei a buchinha, as raízes estão bonitas, olhem pra vocês verem. O vegetal tá muito bonito, né? Só tá passando a floração com uma florzinha, mas tá com um botãozinho aqui e vai dar outra floração. Não vou cortar a haste, porque vocês sabem que aqui no meu cantinho de orquídeas eu não corto, né, gente?
Se a haste estiver verdinha assim, eu não corto. Porque ela pode me dar isso aqui, né? Cake, igual eu mostrei aqui pra vocês. Ou perfilhamento de haste floral, né? Então aqui eu não corto. Se a haste estiver verdinha, eu não corto. Porque aqui tem umas geminhas de brotação, gente. São esses nozinhos que tem aqui na haste da orquídea Phalaenopsis. Ela pode, por esses nozinhos, que fala a gema de brotação, ela pode aí perfilhar, né? E trazer uma nova floração pra gente. Então aqui eu não corto se tiver verdinha, eu só corto se tiver seca. Então aqui eu já desenvasei. Se tiver alguns chips de coco grudado aqui nas raízes, gente, ou casca de pinos, eu não retiro, tá? Porque eu faço esse replante mais conservador, né? Tentando mexer aí o mínimo possível nas raízes da orquídea, para a orquídea não estressar, né, gente, o replante. A gente já vai tirar ela do cultivo que ela estava em Deus de bebezinha para passar por outro pote, já é estressante para a planta. Então eu reparei que se eu manter o mesmo substrato que ela vem cultivada e tentando mexer o mínimo possível nessas raízes, a chance dessa orquídea sentir um replante é muito pouco, gente. E tem dado certo aqui. Então, se tiver alguns chips de coco, alguma casca de pinos grudada aqui nessas raízes, eu não retiro. Eu observo, né, se tem raiz podre. Se tiver, a gente corta. Aqui nesse caso não tem, as raízes estão bonitas. A gente só, aqui no meu cantinho de orquídeas, eu só corto raiz se estiver podre. Se não tiver, eu não corto. Aqui, gente, eu vou jogar fora esses chips de coco aqui, tá? Não vou aproveitar ele, porque eu não sei como que ele estava, né? Até que não tá com cheiro ruim de passado, não. Mas eu não vou aproveitar. Eu vou usar o meu chips de coco aqui, que eu sei que tá novinho, né? O meu substrato novo. Então aqui, se você quiser, você pode utilizar esses chips de coco aqui em plantas terrestres, se vocês tiverem, né? No jardim aí da sua casa. É excelente. Vai e coloca lá nas plantas terrestres, né? É muito bom. Mas aqui eu não tenho, então eu não uso, tá? Aqui agora, gente, eu vou pegar a minha orquídea, vou posicionar ela aqui, né? Eu gosto de dar assim uma rodadinha para as raízes se encaixar aqui, né? Melhor aqui no vasinho. Raiz que tiver aérea, gente, para fora, igual essa aqui, ó. Essa aqui tava no vaso para fora. Eu não coloco dentro do vaso, tá? Eu deixo a raiz para fora. São raízes aí que estão acostumadas, habituadas a ficar para fora do vaso, igual essas outras aqui, procurando a umidade de ambiente. Então aqui eu não coloco. Vou replantar ela, gente, um pouquinho projetada assim para frente, tá? Um pouquinho deitadinha. Então eu venho, posiciono aqui a minha orquídea. Vou colocar ela um pouquinho projetada assim, tombadinha para frente, né? Então aqui você vai rodando, as raízes vão se ajustando aqui nesse vasinho, né? Agora, gente, eu vou vir com esses chips de coco que eu deixei de molho e vou completar aqui, tá? Vou colocando aqui. Posso ir afundando aqui com a minha mão. Se você não quiser usar aí o dedo, gente, você pode usar aquela varetinha, né? Você pega aquela varetinha e vai empurrando aqui, ó, os chips de coco, né? Que aí ele vai descendo até no fundo lá do vaso. Para todas as raízes ficar em contato com os chips de coco, né? Então aqui eu vou colocando, adicionando todos os chips de coco aqui, por volta, deixando o rizoma livre, tá, gente? Não coloco os chips de coco aí no rizoma. O que é o rizoma? É esse caule aqui da orquídea, esse pezinho da orquídea. Porque é daqui que vai surgir o brotamento de novas raízes, né, gente? Então, o replante que você fizer aí, seja com chips de coco, isopor, casca de pinos, pedra brita, nunca pode chegar o substrato aqui no caule, no rizoma da orquídea, tá? Não pode cobrir aqui. Se você fizer o replante e ver que você cobriu o rizoma, você dá uma puxadinha, uma levantadinha assim, ó, porque ele tem que ficar livre, tá? Então aqui eu vou adicionando todos os chips de coco, vou apertando aqui, né? Com a mão mesmo, vou afundando até lá no fundo, para esses chips de coco pegar todinho aqui por entre as raízes, não ficar nenhuma raiz, né, sem contato aqui com os chips de coco. Então eu vou colocando
bastante aqui nos cantinhos do vaso. Pode apertar, tá, gente? De levezinho com a mão, não tem problema. Não quebra aí raiz, tá? Então aqui eu vou colocando bastante para quando eu fizer a rega dessa orquídea, ela não sentir, né? Ela não desidratar. Então aqui eu vou colocando, adicionando todos os tipos de coco. Posso empurrar aqui com a varetinha, os tipos de coco descer, né? Lá pro fundo do vaso. Para pegar aqui todo o enraizamento. Você vai colocando, vai chegando até no fundo do vaso. Aqui já tá até no fundo do vaso. Só mais um pouquinho aqui. Ela tá bem enraizada, gente. Essa orquídea tá com bastante raiz. Então, acredito que aqui ela não vai sentir esse replante, não. É ótimo, viu, gente, quando você vai comprar uma orquídea e ela tá bem enraizada. É bom, quando a gente for fazer uma compra de orquídea, olhar sempre as raízes, tá? Se tá verdinha, se tá bonita. Eu sei que o que chama a atenção da gente é a floração, né? Eu mesmo também sou assim. Muitas das vezes eu quero comprar uma orquídea pela flor. Mas eu aprendi, né? Agora eu olho o rizoma da orquídea, se não tá podre. Eu olho aí o vegetal da orquídea, que é importante, né, gente? Porque a flor é linda, é bonita, mas vai passar. E o que vai ficar aqui para mim cuidar para vir uma nova floração é o vegetal e as raízes, né, gente? Para essa planta aí me florescer todo ano no meu cultivo, tem que estar com o vegetal aí bem cuidado, né? A planta tem que estar bem enraizada, né? É isso aí que vai ficar da orquídea pra gente. A gente vai curtir a floração, mas a floração vai passar. Então, se eu não cuidar do vegetal e das raízes da orquídea, ela vai, né, ficar debilitada e não vai florescer no próximo ano no meu cultivo. Ou até antes, né, o perfilhamento de haste floral. Então, aqui pronto. Prontinho aqui, já adicionei todos os tipos de coco. Agora, se eu quiser, gente, eu posso tutorar essa planta aqui, né? Isso vai do seu critério. Se você quer tutorar para ela ficar mais em pezinho ou se você quer a haste mais deitadinha, né? Nesse caso aqui, gente, eu vou tutorar para dar uma firmeza aqui, né? Para minha orquídea sentir mais firmeza aqui nesse replante, para ela não ficar bamba. Você pode também passar um palitinho, igual às vezes eu faço, um palitinho aqui nesses furinhos, atravessa um palitinho aqui, para fixar a minha raiz, né? Aliás, a minha orquídea. Porque toda orquídea que você fizer um replante, gente, a raiz da orquídea tem que ficar assim, a orquídea tem que ficar firme, né? Então você passa em palitinho sem machucar a orquídea para ela sentir que ela tá presa no replante firme, né? Com isso ela vai enraizar mais rápido, né? Ela vai sentir que ela tá firme, tá presa aí nesse replante e vai dar tudo certo. Então aqui agora eu venho com aquele amarrilho, né? Aquele amarrilho, eu volto com ele aqui, tutoro aqui, né? A minha haste floral, longe da gema de brotação, porque eu quero que ela perfile, né? Ou me dá um cake, então eu não coloco aí na gema de brotação. Tá pronto aqui, gente, o nosso replante da nossa orquídea Phalaenopsis rosa champanhe. Então, recapitulando aqui com vocês, eu fiz uma forração de isopor, vim com um pouquinho de chips de coco, coloquei a minha planta, posicionei, vim com o restante dos chips de coco e fui colocando aqui até o fundo do vaso, né? Para pegar todas as raízes aqui com os chips de coco. E tá feito aqui o replante. Agora, gente, a pedido de uma inscrita aí, a Márcia, ela me pediu, gente, para fazer o ensinamento desse ganchinho aqui, olha. Esse aqui é um ganchinho que eu uso para prender as minhas orquídeas lá no meu painel, né? Esse ganchinho é super fácil, gente. Eu aprendi a fazer esse ganchinho aqui com o Gustavo Góes, do canal Phalaenopsis Mania, tá? O cultivo dele é maravilhoso, gente. De Phalaenopsis, igual a gente gosta. Passa lá, visite o canal dele, que vale a pena. Então, eu aprendi com ele. Isso aqui, gente, sabe o que eu gostei? Porque aproveita esse ferrinho aqui, ó, que vem tutorando as orquídeas. É super simples, gente, é super fácil. Então, eu gostei
pensei porque você não vai gastar dinheiro, né? É uma economia. É esse ferrinho aqui que vem assim, né? Tutorando a haste floral das nossas orquídeas. Então aqui é facinho, você retira esse pininho aqui. Aqui ele já tá, é aquele ferrinho que vem assim, ó, fixando, né? A orquídea. Então você pega aqui, você faz uma dobra assim, ó, aqui, ó. Viu? Eu fiz uma dobra. Nessa dobra aqui, ó, que eu fiz, eu venho com ele aqui pra frente, ó, eu venho com ele aqui pra frente, entorto ele um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui parece que ele tá pequeno, gente, o ferro, mas eu tenho maiores ali. Viu? Eu virei ele pra frente. Agora aqui, você viu que sobrou aqui, aqui, você vem e vira ele pra cima. Esse aqui tá pequeno, devia ter pegado um arame maior, mas você vira os dois ganchinhos aí pra cima, ó. Vou virar aqui. Eu tô virando na mão mesmo, que esse ferro aqui, ele não é duro, não dá pra virar, viu? Então você vira os dois pra cima, pra ficar igual esse aqui. Deixa eu pegar o outro aqui pra vocês verem, deixa eu retirar aqui. Ó, notem pra vocês verem, tá vendo? Vou até desfazer esse aqui pra vocês verem, ó. Que aquele ali tá muito curto, né? Então esse aqui é aquele arame de metal que vem nas orquídeas. Então eu dobrei pra frente, o que sobrou aqui da ponta, eu venho e dobro pra cá, ó. Tá vendo? Eu venho e dobro pra cá. De forma que aqui fica o gancho, ó. Aqui vai ficar o gancho pra você pendurar lá. E aqui o que sobrou, você vem com esses dois aqui pra frente, ó. Notem pra vocês verem. Um ficou pra trás, viradinho, e os dois ficou pra frente. Esses dois que ficou pra frente aqui, você vem e encaixa aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Você vem e encaixa aqui, ó, no furinho que já tá aqui, ó. Você vai e puxa. Tá vendo, Sandra? Um abraço aí pra você, tá? É super fácil, ó. Aqui tá prontinho, viu? Aqui vai ficar... Você pode virar aqui com o alicate, ó. Aqui eu vou lá e fixo no meu painel, né? Então tá prontinho o ganchinho aqui. Você aproveita, não gasta dinheiro com pendurador. São os ferrinhos aí, os tutores que vêm nas orquídeas, né? Você faz esse ganchinho pra pendurar lá. Então tá prontinho aqui o ganchinho, tá, Sandra? Espero que tenha ficado bem explicado aí para você fazer aí no seu cultivo. Qualquer coisa, fala, Regina, não ficou bem explicado. Faça novamente, eu faço, tá? Então aqui tá prontinho o ganchinho, né? Agora é só colocar lá a nossa orquídea Phalaenopsis no meu cantinho de orquídeas. Então, gente, tá pronto aqui, né? O nosso replante da nossa orquídea Phalaenopsis aí, Monte Carmo, né? Replantada aqui, olha para vocês verem como ficou lindo o replante. Um replante aí conservador, um replante alternativo que a gente não gasta, né? Gasta pouco aí porque a gente recicla esses vasinhos. Olha como é que ela ficou linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, ó. O rizoma ficou livre, tá vendo? O ganchinho tá aqui, ó. Aqui eu venho e coloco lá no meu painel de madeira. E ela tá com vegetal lindo, né, gente? Olha, lindo demais. Tutorei ela aqui, né? Agora a gente só aguardar o desenvolvimento dela lá no meu cantinho de orquídeas, né? Então tá prontinho o replante da nossa orquídea Phalaenopsis Monte Carlo, que eu chamo ela carinhosamente aí, né, gente? De orquídea Phalaenopsis rosa champanhe. É linda, né, gente? Espetacular. Então, gente, muito obrigada, viu, por vocês terem acompanhado esse vídeo aqui comigo, esse replante, tá? Ah, gente, curtem esse vídeo, compartilhe, hypa o vídeo, gente, compartilha aí com uma amiga sua que gosta do cultivo de orquídeas, né? Pra vir fazer parte aqui da nossa família, que é cultivar, né, as orquídeas maravilhosas aí na nossa casa, né, gente? Então, muito obrigada, viu? Curtem o vídeo, compartilhem, hypa, comente, gente. Eu gosto muito do comentário de vocês, tá? Igual a Sandra aqui que me pediu, né? Ensina aí o passo a passo desse ganchinho, né? Então, eu aprendi ele aí, né, com o Gustavo Góes, do canal Phalaenopsis Mania. E agora eu tô repassando aqui pra vocês, tá, gente? Olha aqui que maravilhoso que ficou. Simples, fácil, rápido, sem gastar dinheiro, né, gente? Economizar aí pra gente comprar mais orquídeas. Aqui eu vou lá agora, penduro lá no meu cantinho de orquídeas e tá ótimo. Então comentem, gente, eu amo comentários de vocês. Aproxima a gente aqui no cultivo, né?
É muito bom. E um abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. Fica aqui, gente, admirando essa beleza de floração da minha orquídea Phalaenopsis, né? Que eu, ó, tombou aqui, que eu comprei aí na xepa, né? Passando a floração e que agora a surpresa, né, gente? Ela é branca, maravilhosa, né? Então fiquem aqui, gente, admirando a beleza dessa floração. Fiquem com Deus, tá, gente? Um abraço e muito obrigada aí pelo carinho de vocês me acompanhar aqui na nossa família, né, de cultivar as orquídeas Phalaenopsis. Então, até aí o próximo vídeo.